Olá pessoal, vamos explicar agora uma feature muito interessante do Docker. Trata-se do Copy on Write, que permite criar containers de forma tão rápida e ao mesmo tempo economizando espaço em disco pela reusabilidade de imagens. Uma figura fala mais que 1000 palavras, e acho que nesse caso uma animação fala mais ainda. Então, vou apresentar uma versão animada do processo enquanto vou explicando, ok? Farei dessa forma, pois uma explicação textual poderia deixar as coisas bem confusas. Considere que tenhamos instalado o Docker num Ubuntu 14.04 server 64 bits, representado aí por esse retângulo vermelho. Esse Ubuntu tem obviamente um kernel. Quando invocamos o cliente Docker via comando docker create, ele delega ao daemon Docker a criação do container. Então vemos aí o container criado. Considere então esse caso em que estamos criando o container C1 a partir da imagem Debian que já baixamos anteriormente, usando o comando docker pull. O docker create -t-i-name C1 Debian bash propõe isso, faz isso. Ele cria um container nome C1 usando a imagem Debian e registrando que o comando que vai ser executado no start é o bash, ok? Veja que usamos a opção "-name", "-name", para nomear o container. Além disso, ao final, eu indico qual comando será executado quando esse container for iniciado. Tenho que esclarecer nesse ponto que, diferentemente do comando docker run, o comando docker create apenas cria o container e o deixa no sistema de arquivos do host pronto para ser iniciado. Para iniciá-lo, temos que executar o comando docker start. Faremos isso daqui a pouco. Executando o comando docker create, 3 layers são adicionados ao container C1. bootfs, com seus componentes device mapping, cgroups e namespace, dentre outros. Esses 3 componentes dão o suporte necessário ao isolamento de recursos proporcionado pelo Docker. bootfs é um layer read-only. O segundo layer é um layer especificado pela imagem que informei no comando, ou seja, o Debian. Debian é um layer read-only também. O terceiro layer, esse vermelhinho aí, é o único layer read-write que existe no container. Chamei de writable aí para esse retângulozinho vermelho. Essa imagem é apenas ilustrativa, pois uma camada como esta do Debian é composta de vários outros layers. Podemos checar isso exportando a imagem num arquivo tar e inspecionando o conteúdo. Mas continuaremos assim, pois serve para fins didáticos. Tenha em mente que quando a equipe de desenvolvedores do Docker criou a imagem Debian, lá nos Estados Unidos, eles o fizeram juntando vários layers, cada um com uma funcionalidade específica e de forma apropriada, num processo parecido com esse que estou mostrando aqui. Quando o Docker termina de criar o container C1, ele responde com uma bash, com um hash gerado a partir do conteúdo. Possivelmente um hash SHA-256, mas não importa muito para a gente qual algoritmo de hash usado nesse momento. O que importa é que seja um ID único na face da Terra, pois faremos isso posteriormente para identificá-lo. Suponha agora que iniciemos o container de forma iterativa via comando docker start. Está aí. O que acontece em seguida? Vai aparecer um prompt do Debian indicando que a sessão do usuário root foi estabelecida. Observe que eu coloquei aí apenas os 4 primeiros caracteres do ID, porque um hash ele é randomicamente gerado, então a chance de você ter hashes com os 4 primeiros caracteres repetitivos é muito pequena. Então, em geral, os 3 ou 4 primeiros caracteres já identificam. Bem, então vamos ao prompt, né? Vai aparecer o prompt do Debian, indicando que a sessão foi estabelecida com o usuário root. Então agora a gente vai instalar uma parte 2, usando a ptget. A partir desse momento, o nosso container passa a ter outro layer read-only representado por esse novo retângulo na imagem à direita, esse amarelinho. Dentre os vários recursos que existem nesse layer, a gente pode destacar o arquivo httpd.conf, certo? Então está aí representado esse recurso. Suponha que instalemos também um outro software, PHP, por exemplo. Né?
Então, o que a gente vai ter? Vai ter um outro layer aí, read only. Suponha agora que eu edite o arquivo httpd.conf e altere o conteúdo. O que vai acontecer é que o Docker vai fazer uma cópia do arquivo original no layer que aparece lá no layer Apache, lá para o layer writable, aqui para cima. Todos os outros recursos ficarão na camada read-only correspondentes. Apenas este layer writable é que será alterado. Então, representei aqui o arquivinho e agora eu vou representar ele somando daqui. Ou seja, esse de cima do writable esconde o do Apache. Então, o sistema sempre pega por aqui, sempre pega a versão mais atual. Esse tipo de abordagem vai permitir uma reusabilidade sem precedentes entre imagens Docker. Falo de imagens, por quê? Porque ao terminar essa sessão com o nosso container C1, a gente vai poder salvá-lo como imagem para uma possível distribuição para colaboradores e parceiros de negócio. Esses colaboradores, ou, por outro lado, né, eles podem adicionar outras funcionalidades criando um container C2, por exemplo. Assim, criamos um mecanismo eficiente de adição de funcionalidades aos containers, reusando trabalhos anteriores de outros desenvolvedores ou administradores de sistema. Agora que nosso container C1 já possui o Debian, o Apache Web Server e o PHP, podemos encerrar nossa sessão, certo? Então a gente executa aqui um exit e voltamos ao nosso host Ubuntu. No host Ubuntu podemos executar o docker ps-a para listar os nossos containers. A gente vai ver que ele aparece na lista. Vocês podem estar executando esses comandos aí em paralelo e verificando isso. Vocês vão ver que vai aparecer a lista aí dos comandos, dos containers. Nesse momento, a gente já poderia, por exemplo, usar o comando docker commit para gerar uma imagem a partir desse container. Ok? O que eu queria mostrar aqui não é propriamente o comando docker commit, então falaremos isso depois. O que eu queria mostrar aqui é esse mecanismo de funcionamento do copy on write e como usar o comando docker create. Veremos mais à frente que podemos criar containers de forma mais produtiva usando o Dockerfile. Nesse processo de criação via Dockerfile, que é a mais recomendada, podemos ter a vantagem da repetibilidade, ou seja, podemos repetir o processo de forma idêntica quantas vezes forem necessárias. Isso facilita muito nos testes de regressão e em várias outras situações. Com essa abordagem interativa mostrada aqui, nesse exemplo, a gente pode exercitar uma instalação, testá-la e, à medida que funcione, podemos replicar os comandos executados na mesma ordem em um dado arquivo Dockerfile e colocar esse Dockerfile no ambiente de integração contínua, automatizando todo o processo de administração de infraestrutura. Bem, vou ficando por aqui, mas antes lembrando que tanto na criação pelo Dockerfile quanto interativamente, o sistema de camadas é análogo. Temos sempre essa feature de copy on write em pauta, ou seja, vários layers read-only e um único no topo sendo read-write, onde as mudanças são registradas. Isso que eu gostaria que vocês registrassem sendo do copy on write, ok? Muito obrigado.